tem 1 minuto. Ó. Tá bom. Sim. Não? Sim. Sim. Ó. Dá pra começar. Bom, tá ótimo. E aí, o que nós vamos falar? Boa noite, pessoal. Boa noite não, se a pessoa estiver assistindo de dia. Sou meio-dia. Olá, tudo bem? Tudo bem pra falar? Pode. É atemporal, né? Nós estamos aqui, a gente veio contar um pouquinho o que aconteceu com a Susan. Quem acompanha a gente nas redes sociais, né? E viu a Susan. E tá aqui na descrição, né? A Susan é a nossa terceira filha. A gente tem 2 meninos e uma menina, que é a Susan. Ela tem 1 ano, recém-feitos. E é porque a gente deu uma sumidinha e apareceu só algumas fotos, né, da gente no hospital com ela. Então nós viemos contar o que aconteceu e contar que, graças a Deus, já tá tudo bem. Isso aí. Pode... Vamos ver aqui, só um minutinho. Compartilhar. Será que dá pra você compartilhar a live aí, pessoal? Tá, compartilha a live. Clique em compartilhar. Ó, desculpa, eu tô um pouquinho resfriada. Acho que eu fiquei meio abalada, com um turbilhão de emoções. Minha imunidade deu uma baixada, mas tá tudo bem. Então a Susan tava um dia à tarde aqui em casa, né, mamando normal. Eu tinha ido com ela 2 horas da tarde na pediatra, rotina de consulta, retorno de exames de 1 ano, né? Fui na médica, examinou, tava tudo bem. Ela tava com um pouquinho de catarro, ainda persisti. Falei, dá uma auscultada no pulmão pra ver se tá tudo bem, né? Que é o desespero da mãe. A médica auscultou, falou que tá tudo bem. Então, tudo tranquilo, 2 horas da tarde. Saí, passei com ela de carrinho, ela dormiu, acordou, voltamos pra casa, brincamos. E aí eu sentei no sofá pra dar uma mamar pra ela. Isso já era por volta de 4h20, 4h30. Aí eu deitei, na hora eu pus a mãozinha na testa dela, eu falei, nossa, parece que ela tá ficando quentinha. E aí a mãe ainda pensa, né, gente, acabou de ir na pediatra, por que não ficou quentinha lá antes, né, pra médica ver se tinha alguma coisa. Aí depois que vai, tem que ficar quente. Eu falei, depois que ela mamar, eu afiro a temperatura dela, né. Se quiser me interromper, você fala. E aí começou um monte de helicóptero, sirene, carro de polícia aqui. E aí a Susan regalou o olho assim. Na hora que ela regalou o olho, eu achei que ela estava assustada, né, com os barulhos. E ela regalou o olho e foi virando o olho e virando a cabeça. Na hora, não entendi. Achei que ela estava brincando, tentando ver alguma coisa. E aí ela começou a tremer. E aí o desespero veio. A primeira coisa na minha cabeça foi que ela podia estar tendo um AVC. Olha pra você ver. Eu falei, não, mas não tem lógica uma menina desse tamanho ter um AVC. Não faz sentido, porque ela começou a tremer. Ela tremia e com o pescoço torto e olhando com o olho, né, pra fora. E ela não tossiu de engasgo, né? Não engasgou. Falou, engasgou e ficou sem ar. Não, ela não tossiu. Ela tava olhando pra mim, eu tava vendo ela. Quando de repente isso aconteceu. E aí eu fiquei, mesmo assim, eu fiquei preocupada com o engasgo. Eu virei e fiz a manobra de desengasgo com o bebê, né, virado. Fiz daqui também, nada resolvia. E aí eu já abri a porta de casa, olhei e vi que a chave do carro não estava aqui no lugar. Achei que estava com o Bruno. Abri a porta, chamei o elevador e liguei para ele de vídeo. Falei, vou ligar de vídeo para ele ver a situação. Porque se eu ficar ligando, às vezes ele tá numa reunião e não, acha que não é importante, né? E não atende. Vou ligar de vídeo pra ele ver a situação. E aí, na hora que ele atendeu, eu só gritava, né? Me ajuda, me ajuda. A Susan tá passando mal, né? E ela já tava... Nisso, eu vi a boca dela roxa. E eu achando... E teve alguns casos recentes, né? 2 casos de crianças de 2 anos, inclusive os 2... que faleceram, sufocadas, engasgadas. E aí eu vi a boca dela roxa e eu já comecei a gritar, filha, minha filha, minha filha. Gente, passa um filme na cabeça da gente. Parece uma eternidade. Uma eternidade. Foi tanta coisa que... Poucos minutos, né? Nossa! Aí foi a hora que você ligou, eu tava no escritório. Graças a Deus o escritório é perto aqui de casa. Nossa, graças a Deus mesmo.
Aí eu saí correndo lá, já vi ela meia no colo, sem entender minha ajuda. E eu saí correndo no escritório, vim correndo. Cheguei aqui, enquanto eu subi o elevador, a Bruna já tava descendo a escada. Aí eu sem entender nada, a Suzy já tava, tipo, só mugindo, né? Meio mole, né? Molinha. A gente desceu 7 andares aqui de escada. Porque na hora que eu vi que a boca dela tava roxa, eu imaginei que ela tava asfixiada. E aí eu falei, gente, eu fiz manobra de frente, fiz manobra aqui, nada saiu, eu vou enfiar a mão na boca dessa menina, vou tirar o que tiver que tirar, nem que eu chupe, né? E aí eu enfiei a mão na boca dela tava travada, mas chegou a cortar meu dedo, o dente dela. Uma força, e ela travada, eu enfiei a mão e fiquei lá e tentei abaixar a língua dela. E aí eu vi que ela voltou a respirar. Não sei se foi por causa disso, né? Na verdade, no final eu vou... depois de alguns acontecidos, eu entendi o que aconteceu. Mas eu vi que ela voltou a respirar. Porque ela tava mole já, sabe? Ela voltou a respirar. E aí eu fui descer, eu fui pegar o elevador de novo, o elevador já não tava mais lá. Eu peguei a bolsinha dela, que fica pronta aqui, segurei ela e fui descendo a escada. E aí eu escutei o Bruno chegando de elevador. Aí eu, tô descendo a escada, ela tá respirando, tá tudo bem, ela tá respirando, mas descendo desesperado. A gente pensou, né, vamos pro hospital. Aí o Bruno falou assim, mas a doutora tá não tá lá, porque a doutora, né, a pediatra dela, a doutora Ludmilla, ela é um quarteirão daqui de casa. Aí eu falei, tá, vamos pra lá. Eu fui lá agora, eu sei que ela atende lá a tarde inteira, né? Naquele dia. E nós corremos pro consultório da doutora Ludmilla. Chegou lá, eu invadi o consultório dela. E a Susan já estava consciente. E na hora que ela pegou a Susan, ela falou, convulsionou. Na hora que ela falou convulsionou, eu falei, caraca, não acredito que foi isso. Claro que eu continuei preocupada, mas me deu um alívio na hora, né, de não ser um AVC, nada disso. Porque eu tive convulsão febril quando eu tinha 10 meses. Meus pais não estavam em casa, estavam viajando. A minha irmã, que me viu na época, tinha uns 8 anos, mais ou menos. E a nossa vizinha era enfermeira, ela me levou para a vizinha. E a vizinha me socorreu. Mas na hora que ela falou que convulsionou, eu senti um certo alívio, porque eu sei que é normal, que acontece, né, com crianças até 5 anos, crise de convulsão febril, mas eu assustei porque ela não estava com febre. Eu sei que a convulsão febril, ela não é uma questão de estar com 39, 40 graus, é uma subida rápida. Mas ela não estava. Mas eu não sabia disso, não. Fiquei sabendo depois. Né? Porque naqueles cursos que a gente fez quando teve o Stefan. Não teve nada disso. A gente fez uns cursos de maternidade, mas são cursos assim, né, muito superficiais. De troca de fralda, de banho. Não são, entre aspas, Quando a gente foi ser pai de primeira viagem, né? Primeira gravidez há 5 anos atrás, né? Mas eu não lembrava disso, não. E nenhum dos dois meninos tiveram isso, né? O fato de ter acontecido comigo predispõe os meus filhos que aconteçam também. Mas graças a Deus os meninos não aconteceram. Então acho que foi o que me assustou mais também com a Susan, né? Eu não esperava e não imaginava. A cena horrorosa. É uma cena assim, realmente desesperadora. Eu acho que nem se eu tivesse preparada, eu estaria preparada, né? E aí a médica auscultou o pulmãozinho dela de novo e falou, olha, eu acho que, já que ela estava mamando, eu acredito que no meio da convulsão ela engasgou e aspirou o leite. Ela precisa de uma radiografia. Aí eu fiquei mais preocupada, porque eu também não imaginava uma evolução do quadro, né? Um outro problema vindo desse. E aí pediu pra gente ir pro hospital. Falou, vai pro hospital tal, que lá tem suporte de neurologista e eles vão fazer todos os exames necessários e tudo mais. E eu já preocupada, porque estava na hora de buscar os meninos para a escola, e você mandou mensagem para sua mãe na hora, né? Já preocupada com os meninos, eu já assim...
Aí eu já queria todo mundo perto de mim, sabe? Eu queria todos os meus filhos juntos e não sai debaixo da minha asa. E a gente foi pro hospital. Não, e foi só vocês, né? Eu Ah, voltei eu pro fui. trabalho. Verdade. Eu vi que tava tudo aparentemente bem, que ela tava... Controlado. Tava controlada e tal, e que tinha que ir pro hospital, mas naquele momento não corria risco nenhum. Então eu deixei elas ir pro hospital, minha mãe buscou os meninos. E eu voltei eu tinha uma reunião, tinha um treinamento para fazer à noite. Eu começava às 7h30 da noite, isso era aqui umas 4h30. Foi 4h30. 4h30 mais ou menos, a reunião era 7 horas, então não ia dar muito tempo. E aí ela foi, né, e eu fiquei no escritório, coração na mão, minha mãe buscou os meninos, mas fiquei lá esperando notícias, né. E não fiquei enchendo o saco também não, porque nessas horas é foda ficar enchendo o saco. Pode falar foda. Aí a gente chegou lá, dei entrada no pronto atendimento, pediram exame de sangue, exame de urina, exame, o raio-x, né, com o raio-x que eu comentei da aspiração, e o exame de sangue e de urina para identificar alguma possível infecção que tenha ocasionado a febre que tenha vindo a convulsão. Febre que, quando foi aferida a temperatura, ela estava com 37,7. Então, ela estava febril, né? O que a gente chama de febril. A febre é acima de 37,8. Ela nem estava com febre, para falar, né? Que não era previsível para mim, por exemplo. Deu febre, você medica. Eu nunca mediquei até 38. A partir de 38 eu medicava, porque a febre é um mecanismo de defesa do corpo. Então, agora eu fiquei um pouco mais assustada, né? Porque 37,7. E aí, fez a radiografia. A médica do plantão falou que estava tudo bem, que não tinha nada no pulmão, estava tudo tranquilo. E eu pedi para tirar uma foto, né, da radiografia, que estava no sistema do hospital, no computador. E mandei tanto para a pediatra dela, a doutora Ludmila, quanto para uma prima minha de Santos, que é médica também, que no momento, minha mãe comentou com ela, que estava acompanhando, me acompanhando. E aí, essa minha prima falou, olha, Bruna, eu posso estar enganada e tal, mas eu acho que não tá normal, que tem... usou os termos médicos, né? Que tem isso, faz o seguinte, eu vou te mandar um áudio, você manda para a pediatra dela, para ver o que ela acha junto com essa foto. Eu mandei, a pediatra dela confirmou, falou, realmente, eu também acho que não tá normal, não tá limpo, tem alguma coisa no pulmão e tal. E aí, eu tive que esperar trocar o plantão, né, para poder pedir uma reavaliação. Mas antes do plantão trocar, eles me deram alta, até porque essa médica do plantão, ela foi embora, ela estava passando mal e era umas 2 horas da manhã, ela foi embora. E fechou o pronto atendimento de pediatria no hospital. E aí, quando foi 4 horas da manhã, eles deram um diagnóstico de infecção urinária, a partir da urina colhida, e medicaram, né, deram uma receita de medicamento e deram alta. A gente andou, acho que nem 1 quilômetro, né? Na hora que deu 10 horas, né, eu fui pra lá e a médica ainda tava, né? Quando foi umas 10h30, eu saí do escritório e fui pra lá, pro hospital, pra buscar, na esperança de buscar. Ela falou, vou lá, vou chegar lá, eu vou pegar e vou embora. Mas a gente não tinha conseguido coletar a urina ainda. E faltava coletar a urina, mas ela aparentemente já tava melhorzinha, chegou lá, já tava bem brincando, né? Eu cheguei e começou a brincar e tal, ainda moadinha, mas brincando. Aí quando foi liberar, já era 3 horas e pouco. Quase 4 horas. Quase 4 horas da manhã. E a gente saiu do hospital com alta, né? Que tava aparentemente tudo bem. A gente andou 6 quarteirões. E aí isso era 4 da manhã, até a gente pegar o carro, sair 4 da manhã. Ela deu a crise de novo. A Bruna olhou pra trás no carro assim. E ela tava tendo outra convulsão. Aí eu já peguei ela, e nesse período, né, no hospital, eu li 1 milhão de coisas sobre convulsão febril. E aí eu peguei ela,
coloquei ela de lado no meu braço. Todo mundo fala, tudo que se lê sobre convulsão febril, fala que não tem necessidade de colocar, de abrir a boca, nem nada, né? E não pode colocar nada na boca para não correr o risco de engolir. Mas, como na primeira vez eu senti que fez diferença eu ter aberto a boca dela, eu enfiei o dedo de novo na boca dela e puxei e mantive a boca aberta, assim, sabe? Parecendo, é uma pressão, assim, absurda. Você fala, gente, Menina de 1 ano. Menina de 1 ano, tem uma força dessa na mandíbula, mas é surreal essa pressão. E aí, eu mantive, e o Bruno já deu um cavalo de pau no carro e já saiu acelerado. Chegou no hospital, já abri a porta e já entreguei, o médico estava vindo, que deu a alta pra gente, eu já falei, de novo, doutor, entreguei ela pra ele. E nisso, aí a convulsão, a crise, né, cessou e ela apaga. E eu tinha visto isso, falar sobre isso realmente, que depois da crise, a criança ela fica meio que inconsciente, ela dorme, realmente, ela apaga. E aí eu percebi que naquela primeira crise que ela teve comigo, aquele meu momento mais desesperador dela com a boca roxa, que a boca roxa também é uma coisa normal, e eles ficam realmente sem respirar, mas não é que vai morrer, né? Mas a crise convulsiva, ela dura ali de 3 a 5 minutos. Mais do que isso, ela realmente é preocupante. Mais que 10 minutos, então, é muito preocupante, é perigoso. E aí, geralmente, não é febril, é algum outra questão neurológica. E aí, eu percebi que naquela primeira crise dela aqui em casa, quando eu olhei para a boca dela roxinha e ela mole, ela já não estava mais na crise, ela tinha tido o apagão, porque logo depois foi que eu abri a boca dela e alguns segundos depois é que ela foi acordando. E aí eu percebi isso lá no médico. Então aí o enfermeiro já pegou ela continuou dormindo no colo, falou assim, vamos levar, como não tinha pronto atendimento de pediatria mais, e quem tinha dado alta pra gente era um clínico, né, geral de adulto, eles falaram, vamos levar para a sala vermelha, que é uma sala de emergência no hospital. E aí o pediatra da internação desce para a sala vermelha para fazer atendimento. Só que quando chegou na sala vermelha estava lotado, estava cheio de gente, assim, em estado gravíssimo. Eu acho que eu fiquei apavoradíssima também com isso, que eu falei, gente, não precisa de sala vermelha, não é uma convulsão febril. Só que eu assustei por ter sido a segunda, né? No prazo de 12 horas, eu imaginei, falei, olha, eu tive uma na minha vida inteira e não tive mais, então ela também não vai ter mais. Quando eu vi a segunda, nesse prazo tão curto, eu fiquei bem assustada, eu fiquei com bastante medo. E aí o médico falou, não, vamos aproveitar que ela tá apagada, vamos pegar o acesso dela, vamos colocar oxigênio, fazer o que tiver que fazer, porque ela tá apagada. E aí colocaram o oxigênio, nem tava com a saturação tão baixa, tava com 91, 92, mas o oxímetro tava medindo em mim a mesma coisa, que eu tava normal. Acho que agora eu tô com menos ainda, porque eu não tô respirando. Não, vou suar aqui não. Só o nariz aí, ó. Então, se você tá gostando, compartilha essa live com papais e mamães para aprender com a história do amiguinho. Compartilha, porque se eu tivesse tido... Eu falo, né? A gente nunca tá preparada para ver a cena. Mas se eu tivesse noção do que poderia ser, eu teria lidado com a situação de uma forma muito mais equilibrada, mais tranquila, sabe? Até pra mim mesmo, por mim mesmo, porque ela não tem tanta consciência do que tava rolando mesmo. Mas eu fiquei muito, muito desesperada, apavorada. E na hora que eles colocaram ela, não sei se você sentiu isso, deitada para tentar pegar o acesso, eu olhei pro Bruno. Acho que foi a única vez que eu vi, porque no geral ele fica muito tranquilo, sabe? Inclusive antes da gente ter alta, ele fala, não, vambora, ela tá ótima. E eu já não fico tanto, eu falo, eu prefiro ficar aqui e ter certeza que eu vou pra casa pra não voltar. Mas na hora que eu vi ela na maca, que eles tentando pegar o acesso dela, que eu olhei pro Bruno, ele tava assim, ele tava encostando assim.
tava pálido, amor. Tava? Você tava pálido. Um pálido ponto azul, né? Assim, Universo. duro, pálido e com um olho desse tamanho, assim, ó, regalado, assim. E olhando pro fixo, pro nada. Nem era pra ela, não. Era pro nada, assim, ó. Aí eu só olhei pra ele. Eu falei, acho que agora ele entendeu tudo que eu passei. Porque na Não, eu primeira... tava trocando ideia com o Espírito Santo naquela hora. Porque na primeira crise, ele não viu, né? Ele chegou, ela já tava reagindo. Eu vi só na videochamada, né? É, Na mas... videochamada eu vi. Mas você não viu, tipo, ela tremendo, a boca Não. roxa, os detalhes, né? E no carro, acho que ele viu... Você viu ela tremendo? Vi. Porque ela dava uns É. trancos, assim. E isso assusta, realmente assusta muito. E aí, eles já pediram a internação. Eu assustei um pouco também, porque eu falei, poxa, vai internar... mas é pela recorrência, realmente, do ocorrido, né, da crise. Ela tinha feito tomografia e o neurologista avaliou e não deu em nada. Não tinha dado em nada. E fez a internação dela, pegou o acesso, deu a primeira dose de antibiótico, estourou a veia dela, extravasou tudo. Tentou de novo, tentou pegar a veia dessa menina, só não tentou no pescoço porque eu já não deixei mais. Porque estava demais. Ela tá toda furada, assim, no punho, em cima da mão, no pé, de um lado, do outro, tudo. E aí, isso foi na quinta, na sexta-feira, quer dizer, na sexta-feira, 4 horas, que foi a segunda crise, na sexta-feira, meio-dia, que a gente subiu pro quarto da internação, Isso. né? E aí, assim, aí depois eu fiquei um pouquinho mais assustada quando eu cheguei no quarto. Porque tinha um menino lá e que eu oro por ele todos os dias, até hoje, que é o Joaquim. E ele tava com uma traqueostomia. Ele tem 7 anos. Ele tava lá há quase 2 meses e ele chegou lá com convulsão febril. É um caso... Ele é autista, né? É um caso um pouco mais complicado, porque ele é autista, ele já tinha uma recorrência de convulsões, ele já estava tomando remédio anticonvulsivo. Mas lá ele chegou por o fato de ele estar lá há 2 meses com o início, né, de uma convulsão febril. O estágio pra ele estar lá foi a confusão. Me deixou muito assustada. Me deixou muito, muito, assim, preocupada, sabe? Aquela coisa tipo, é normal, acontece com as crianças, passou e eu fiquei meio apavorada, assim. E aí, ainda conversando com os pais, eu vi, assim, a falta de assistência que eles estavam tendo pro nível, né, que o filho deles estava. E eu comecei a ficar muito apavorada. Por exemplo, a médica pediu para eu ir para esse hospital justamente pelo corpo de neurologista, corpo clínico neurológico. E ele estava lá há 2 meses e nenhum neurologista tinha avaliado ele ainda, sabe? Já tinha sido solicitado, mas não tinha ido, até hoje não foi. Então, eu fiquei muito assustada, eu já comecei a falar, vou transferir ela para Belo Horizonte. A gente começou até a olhar no outro dia, né? Olhando, minha mãe foi nos hospitais para ver as vagas que tinham, ligou né, no nosso plano de saúde daqui de Divinópolis para ver todos os que atendiam, como que fazia essa transferência, porque eu comecei a ficar com medo, né? E nisso tudo, ela já mais tranquila, só que ela estava tendo febre de 4 em 4 horas. E eu não queria deixar sem acesso, porque não conseguiu pegar. E aí dava 4 horas, eu media, dava ali 37,5, eu já assustava e intercalava paracetamol e dipirona de 4 em 4 horas e não achou o motivo do que essa febre estava vindo. Aí o que eu fiquei assim, que a mãe, a gente fica sensibilizado, né? Quando tentou dar a segunda dose, 12 horas depois, a segunda dose do antibiótico, pegou de novo, tentou pegar a veia, estourou de novo. E aí eu falei, gente, dá um antibiótico oral para ela. Ela não tá numa situação assim que ela precisa de uma reação urgente, né?
Ela não está no meio de uma crise convulsiva que você precisa dar um remédio para cessar a crise. Então, ela está bem, ela está, né, tá andando, está tranquila, está um pouco febril, um pouco amuada pelo quadro, mas dá um via oral. E aí, a gente vai conversar com a médica. Aí, o que me deixou muito fora de mim, porque toda vez que trocava plantão, mudava o diagnóstico, mudava a conduta. E aí, o antibiótico que estava prescrito, já suspenderam o antibiótico. Mas por quê? Ah, porque não tem motivo. Eu falei, gente, mas é infecção urinária. Ah, não, mas a infecção urinária foi contaminação. O exame tá errado. Eu falei, mas o que tá errado? Aí, então repete o exame. Ah, não repete. Eu fiquei louca. Eu fiquei assim... Eu não sabia se eles estavam me enrolando por alguma coisa ou se era realmente uma negligência e que no momento ali que eu precisasse... E quando a gente via a negligência do Joaquim, a gente sempre julgava que era tudo negligência. E no meu ponto de vista, realmente era, sabe? Realmente foi muito... assim, como que um médico não entra em acordo com o que o outro diz e passa isso para a mãe, que já está ali numa situação tão sensibilizada, sabe? E aí, pediram para refazer todos os exames, isso já no sábado. Vamos refazer todos os exames, então. Custei a recolher a urina dela de novo, porque no sábado ela já acordou com pouco xixi. Ela não fazia xixi no sábado. À tarde, ela não fez nada de xixi. E ela não estava comendo. Graças a Deus, ela estava amamentando. Mas eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Provavelmente na urina mesmo. Porque ela não tá fazendo xixi, ela tá mamando. Ela tá bebendo muito líquido, né? Do peito. Ela bebia água, ela não conseguia comer direito. Mas ela tava bebendo água e mamando. E ela não fazia xixi. Aí eles, é por causa do coletor, ela tá incomodada. Eu falei, ela não tá incomodada, porque ela fez na noite anterior, né, na quinta-feira, antes da primeira alta, ela trocou 3 vezes, ela fazia, mas vazava. Então, não é o coletor. E uma semana antes também, nos exames de rotina de 1 ano, ela fez tranquilo. Então, não é isso. Aí quando fez aquela urina escura, aí eu comecei a pegar a água da seringa e dar pra ela, porque eu falei, vai beber mais, tem que beber mais água, esse xixi tem que sair. E aí conseguiu coletar no domingo. Ah, não. No domingo ela fez, mas vazou. Aí, por fim, o Bruno falou assim, amor, uma coisa que eu esqueci, na sexta-feira, que eu já tava quinta e sexta no hospital, eu falei assim, gente, eu preciso ver meus meninos, eu quero muito ver eles. O Bruno falou, olha, então eu vou pra aí, fico com ela, você vai pra casa da minha mãe, que os meninos estavam lá, toma banho e vê eles. Quando eu cheguei lá, o Stefan, uma coceira no nariz, espirrando sem parar, o olho lacrimejando, o Simon com o olho desse tamanho, eu olhei pra ele e falei, menino, você tá com conjuntivite. Eu falei, gente, a mãe não tem paz mesmo. Uma internada no hospital, na hora que vai ver o outro lá, quase morrendo de espirrar e de catarro, e o outro com o olho inchado de conjuntivite. Eu falei, vamos pro hospital. Eu vou tomar meu banho, comer alguma coisa, levo eles são avaliados, o Bruno já pega eles lá e eu já fico e já dá tudo certo. Quando eu cheguei no hospital, ainda não estava tendo o atendimento pediátrico, do pronto atendimento. Então eu tive que pegá-los, levá-los em outro hospital, o posto, né, da cidade, e para médica avaliar. Não é um posto, o oposto da cidade, da onde estava, né? Levar para ser avaliado, avaliou os dois, medicou, voltei, troquei com o Bruno, ele foi para casa com os meninos e eu fiquei com a Suzy. Mas então, e nisso ela ficou de boa comigo. Nisso ela ficou de boa. Sem mãe, febre, gente, sem nada. Sem querer mamar. Sem febre. Na hora que eu cheguei. Foi 5 minutos depois, ela deu febre. Na hora que eu cheguei no hospital. Sem febre nenhuma, não quis mamar, não ficou reclamando, ficou passeando, joguei pra cima, fiz tudo, normal. Não quis mamar porque não tinha leite. De boa. Na hora que eu cheguei no hospital,
Ele tava com um carrinho andando com ela no corredor. Aí ela me viu, já, mamãe, pegou. Aí eu peguei ela, coloquei ela no colo pra mamãe. Eu falei, amor, ela tá com febre? Aí ele falou, nada, é porque ela tava passeando. É porque eu tentei fugir com ela do hospital. Eu falei, amor, ela está com febre. Aí eu falei, me dá um termômetro agora. Aí que eu olhei o termômetro, ela tava com 37,9. Aí, ó, não era nem febre ainda, faltava um. Não, era febre já, 37,8 é febre. Independente, né? Ela tava com 37, eu tava assustada. E aí eu peguei, pedi a enfermeira pra medicar, falei, acho que era Ana Laura, ela tá com 37,9. Ela, nossa Deus, vou dar um remédio. E o pai aqui. De boa, tava curtindo a vida doidado com ela. Ai, meu Deus do céu. Tentei fugir com ela do hospital, coloquei ela no carrinho e tal. Aí tentei sair com ela pra dar uma passeada, pra ela ver as árvores, pra ela ver as coisas. Me barraram lá, ligaram lá, falaram que eu tinha um pai querendo fugir com o menino. Foi legal. Aí no domingo, eu falei, ele falou, amor, pelo amor de Deus, ela tá sem acesso, tá sem medicação. Não, aí você teve. Mas aí foi uma outra pica médica, das galáxias lá. foi uma médica, pra mim foi a mais sensata de todas. Mas ela me explicou, eu falei que questionei a questão do exame de urina, né? Ela falou que para ter uma infecção, teria que ter dado uma alteração no exame de sangue também. Se deu no exame de urina e não deu no exame de sangue, provavelmente é contaminação da urina. Por isso que repetiu. E pediu para repetir, né? E foi considerado que era contaminação. E que se não há nenhum sinal de infecção nesses exames, que detectam uma infecção bacteriana, principalmente, acredita que seja uma infecção viral. E a infecção viral não tem medicação, não tem o que se fazer. Tem que observar, alimentar bem, hidratar, né? Peraí. Saca, tá. Hidratar e observar. E aí ela falou que o comum é que até 96 horas haja ainda quadro de febre numa infecção viral e que depois o que pode acontecer até é que a criança empola o corpo inteiro e passa, né? Resolveu. E aí eu falei com o Bruno, eu falei, amor, parece que a gente vai ter que ficar aqui até na terça-feira em observação. Aí ele falou, amor, ela tá sem acesso, não tem nenhuma medicação exclusiva do hospital, tudo que ela pode A enfermeira tomar. não tá lá com ela o tempo inteiro, não tá num caso de UTI, alguma coisa assim, né? É o risco dela ter convulsão de novo. A gente pega e leva ela para o hospital de novo, né? Que é perto, tem outro hospital também perto. Não tem nada que possa acontecer com ela que em 5 minutos não possa ser revertido, e que é o tempo da gente chegar no hospital. Ou até, eu falei, né? Vendo o caso do Joaquim, nada me garante nem que 5, 10 minutos eu vou ser atendido ali dentro do hospital, porque estava bem complicado. Eu fiquei muito, muito sensibilizada da situação do Joaquim. Tanto que a gente, né, falou com a mãe, o pai dele, a gente está à disposição para tentar o que for para transferir ele, para tentar. Liguei para os neurologistas aqui que foram solicitados ao hospital, liguei para tentar marcar uma consulta, mas também não consegui. E aí eu acho que isso tudo me sensibilizou muito. E aí no domingo eu perguntei, né, para a médica, eu falei, olha, o que falta para eu ir embora para casa com ela? Ela falou, e outra coisa, o ambiente do hospital é um ambiente ruim, né? Além do, não só pelo Joaquim, tá um pouco mais debilitado do lado, mas é um ambiente ruim que não proporciona melhora. Vai, pelo contrário, fica pior, porque lá não tem espaço para ela andar, não tem sol direito, não tem um monte de coisa, não tem uma comida diferente, não pode ver as pessoas, não pode ver os irmãos. Então a chance de piorar, ou de estabilizar e de ficar pior é maior, vai ficando debilitado, né? Tanto que eu falei, né, com a mãe do Joaquim, que eu acho que uma das coisas que mais, assim, entristecia ele, que você via que ele estava triste, que ele estava sofrendo, era o fato dele não poder ser criança. Ele não poder andar, ele não poder correr, ele não podia, né, comer, beber água, falar. Teve um dia lá que ela estava me contando que ele começou a gritar e quando ele começou a ouvir a própria voz, ele gritava mais ainda, de tão feliz que ele estava de ouvir a voz.
Então, eu acho que essas coisas vão debilitando mais a criança, né? E tirar desse ambiente, ir para o ambiente dela, onde ela vive, ela é ela mesma, realmente acaba fortalecendo mais. E aí eu perguntei para a médica o que falta. Essa mesma médica, ou não? Foi. O que falta para ela ser liberada, para receber alta e quais os riscos que eu tenho de levar ela para casa nessa situação. Ela falou, olha, os riscos é ela ter uma convulsão febril de novo, que eu acho raro, difícil, né, porque é uma coisa assim relativamente normal em crianças, mas e se isso acontecer, de qualquer forma, você tem que ir no hospital de novo para realmente ter uma outra reavaliação e tudo mais. E só falta a gente finalizar os exames dela de urina e de fezes para confirmar se realmente não tem nenhuma infecção ou nenhum medicamento e que a gente possa fazer alguma coisa. Aí eu falei, então, o que precisa fazer para finalizar esse exame? Eu falei, precisa colher urina. Eu falei, olha, então, a última vez a gente tenta com coletor. Coletor eu acho que pode ser muito prático para menino, porque encaixa, né, direitinho ali, mas para menina não dá, porque não pega no buraquinho direitinho e escorre. Então, e ela falou, tem a sonda. Eu falei, mas a sonda, a gente já pensa numa invasão, assim, né, da mulher. Ela falou, olha, é muito fininha, é muito pequenininha, o processo é bem cuidadoso. Eu achei, e uma coisa que me tranquilizou nessa médica, não sei, espero que quem estava lá, as enfermeiras não vejam, que ela me falou isso num período da noite, né, já de madrugada. Ela falou assim, eu falei, então tá bom, então amanhã a gente faz a sonda. Ela falou assim, eu falei assim, então eu deixo fazer a sonda. Ela falou assim, hoje não. Hoje você não vai fazer, você vai fazer amanhã de manhã. Aí eu falei, por quê? Aí ela falou, essa equipe é muito inexperiente. Você não vai fazer com eles, você vai esperar trocar o plantão, que a equipe de amanhã cedo é mais experiente, é melhor de você fazer. E aí eu fiquei tranquila, porque eu senti um cuidado, sabe? Um carinho, eu nem tinha te contado isso, né? Eu senti um cuidado, assim, e uma proteção, né? De verdade, assim, dela. Eu falei, não, então, se realmente fosse uma coisa muito invasiva, uma coisa dolorida, né? Que ferisse a minha filha, eu acho que nem assim ela ia falar. Ela falou, não, espera, deixa o coletor. Deixa 2 dias, 3 dias que for. Mas como eu senti esse cuidado, essa atenção dela, eu fiquei mais tranquila. E realmente todo o processo é incômodo, porque você tem que segurar o neném e tudo mais, mas é tudo muito higiênico. Eu não podia pôr a mão no paninho que cobre assim, eu não podia colocar a mão. Então, e é muito rápido. Demorou um pouquinho porque ela estava com pouca urina, mas realmente é muito rápido. E aí conseguiu, graças a Deus, coletar a urina e liberar a gente. Até o de fezes ainda não liberou, né? Não saiu, não fui lá buscar. Mas liberaram a gente. Eu tinha vindo em casa tomar banho. Falei, mãe, eu vou em casa tomar banho, trocar de roupa, eu vou pegar mais umas coisas e volto. Isso era num domingo. E eu lá atazanando todo mundo pra ir embora. Nossa. Eu enchi o saco não, todo, o Bruno geral. movimenta, né, a parada. Todo lugar que ele vai, ele movimenta. Bora, libera que eu vou fugir com ela de novo. Ó, vou colocar na mochila. Libera, que desesperado lá. Aí conversa com um, conversa com o outro, até que deu certo. E nisso eu vinha, e tinha sido a primeira vez que eu vim em casa. Que nos outros dias eu tinha ido na casa da minha sogra. E aí quando eu vim aqui em casa, que eu via a sala de novo, onde tudo aconteceu, via a casa vazia, via os brinquedos e a falta dela, dos meninos, me bateu uma angústia assim tão grande, sabe? Não foi um desespero, porque eu sabia que tudo ia voltar bem, mas me bateu uma tristeza, assim, uma angústia mesmo. Eu cheguei lá no hospital chorando. Sentei lá no colo do Bruno, chorei, ela tava dormindo. De boa. De boa. E aí ele, calma, vai ficar tudo bem. Eu falei, eu sei que vai ficar tudo bem, mas é porque foi tão angustiante rever a cena
e ver tudo que passou na minha cabeça durante a crise. E aí deu, acho que 5 minutos, né, que eu tinha chegado lá, a médica vem e fala, olha, os exames dela saiu, não tem nada, não justifica vocês ficarem aqui, eu vou dar outro processo. Gente, nossa, mas foi assim, uma alegria, um alívio. Por mais que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha do tipo, o que é que deu a febre que levou à convulsão? Que não foi descoberto, né? Não teve nada. Mas eu fiquei aliviada de sair dali, de sair tanto do ambiente hospital quanto de sair dali que estava me deixando mais angustiada, porque ninguém sabe, cada um falava uma coisa e um falava mal do outro, falava mal da pediatra dela, que eu fiquei revoltada. E aí nós viemos para casa e eles falaram, você só precisa de acompanhamento, precisa ir no neurologista para acompanhar e do acompanhamento de consultório da pediatra mesmo. Eu falei, ó, de qualquer forma eu ia voltar nela, né? E aí eu procurei a médica dela no mesmo dia, falei, olha, ela teve alta, mas eu quero que a senhora reavalie ela, onde que eu vou? Graças a Deus, ela atende em um outro hospital todos os dias de manhã. Na verdade, ela não atende pronto atendimento, ela atende os recém-nascidos. Mas ela falou, não, pode vir aqui no hospital que eu quero uma outra radiografia dela, porque eu quero confirmar como que tá, porque, né, pra mim não tava normal. E aí eu fiz uma outra radiografia e ela falou, realmente, não tá normal, ela tava com pneumonite respiratória, provavelmente pela questão da aspiração do leite mesmo. Medicou ela, eu te confesso que isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque foi antibiótico, né, e enquanto estiver tomando antibiótico, ela não vai ter febre, que a minha preocupação era ela ter febre. A gente ficou uma semana dormindo, eu fiquei uma semana dormindo junto com ela, com o medo, né, dela ter uma convulsão à noite, mas todos os dias eu oro e peço a Deus, né, que aquieta, calma meu coração mesmo, porque eu sei que não vai acontecer de novo, que foi só um susto, e que tá tudo nas mãos dele. E aos poucos eu tô aquietando, acalmando, entregando, e tá tudo bem. Graças a Deus, hoje ela tá bem. Tá ótimo. Agora, daqui a pouco, a gente vai fazer... Daqui uns dias a gente vai fazer um próximo vídeo, uma próxima live, falando dessa segunda fase, né? Ela em casa, como é que foi, como é que tá a adaptação, o que tá rolando, o que nós estamos fazendo aqui em casa, o que tá tendo diferente, né? Então a gente vai sempre comunicar para vocês aqui. Se você gostou desse vídeo e achou que ele pode ser relevante para alguém que tem filho, compartilha esse vídeo que você pode estar ajudando muito essa próxima pessoa, né? Porque eu acho que a gente passar por isso, poder contar aqui, vai ajudar outras pessoas. E caso você tenha algum comentário, você tenha alguma sugestão para que a gente possa fazer, deixe aí nos comentários que a gente vai estar vendo tudo também. É isso? É isso aí. Show? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!